vazio, pensamentos, reflexões. Agora que acabou, talvez você queira me perguntar: e agora, José? Pois é, essa aula tem o objetivo de responder apenas essa pergunta. E agora? O que é que eu devo fazer com essa base que eu adquiri, com todos esses conhecimentos de Python que eu ganhei? Vem cá comigo. Nós acabamos de finalizar, na última parte do nosso curso, o estudo das estruturas de dados e, em particular, nós vimos apenas uma estrutura, que são as listas. Eu falei lá, na nossa aula de introdução, que a gente possuía mais dois tipos de estruturas de dados principais em Python, que eram as tuplas e os dicionários. Logo, a primeira coisa que você deve fazer agora que você terminou, quero continuar em Python, é estudar as outras duas estruturas de dados. Então, você vai estudar o que são as tuplas e o que são os dicionários. Você vai estudar as diferenças entre as três, quando você já souber o que é cada uma delas, e como elas devem ser aplicadas. Quais são os benefícios, as potencialidades, as fraquezas, as particularidades. E aí você vai até conseguir, talvez, relembrar de alguma aplicação que a gente fez aqui e pensar, ó, eu poderia ter melhorado ela aplicando outra estrutura que a gente não fez aqui porque a gente não abordou elas. Finalizado esse passo, você pode passar para estudar as funções. Você vai aprender a criar e trabalhar com funções, que nada mais nada menos é do que quebrar o seu programa em partes. Algumas partes do seu programa você vai dar a ela o nome de funções. Então, essa parte aqui você vai nomear com um objetivo. Você vai dividir seu programa em partes. Isso facilita bastante o processo de programação, porque algumas partes são repetidas de várias vezes e não poderia ser repetida de uma forma a se encaixar em uma estrutura de repetição. E aí você pode reinvocar aquele bloco de código chamando uma função. Você vai criar funções para os seus programas. Isso seria, na prática, como dividir um processo em partes, como numa fábrica, lá como a gente falou no começo, na fábrica de madeira. Dividir tudo que eu tenho que fazer em partes. Ó, seria o corte da madeira, uma função, você pregar a madeira para formar a porta, outra função, você colocar a maçaneta, outra função. Então, esse processo é o que é chamado de modularização dos programas, ou seja, dividir os seus programas em módulos. E aí tem muita conversa que vocês podem ver aí para dominar o uso das funções. Tendo dominado esse pacote todo que a gente viu, mais estruturas de dados, finalizando esse estudo, mais funções, você pode e deve estudar a programação orientada a objetos. E aí você vai descobrir o que é a orientação a objetos, que é um conceito comum a todas as linguagens de programação, então não é uma particularidade do Python, e ela é um novo paradigma de programação. Então, realmente, literalmente, é uma mudança de paradigma. Você vai abrir uma porta que vai potencializar os seus programas e daí você não para mais, papai. Depois daí, você pode continuar em outros conteúdos do chamado Python Raiz, que é o que já está lá no Python, iteradores, exceções, compreensão de listas, list comprehensions, né? E aí você pode até puxar para alguma parte em particular do Python que você se identifica mais, como a ciência de dados, o machine learning, e aí você pode aprender bibliotecas que tenham mais a ver com essas aplicações. E aí você não para mais, porque bibliotecas que a gente viu lá na aula de módulos, criadas por público externo, tem muitas, inúmeras, e aí você pode passar para qualquer parte, qualquer área que o Python está lá atuando. Tranquilo? Bom, mas para a gente galgar esse caminho de uma boa forma, eu queria deixar aqui com vocês, como um recado final, 4 recomendações que eu vou tirar do fundo do meu coração para vocês. Bom, a primeira é: abrace a programação como sua amiga. Bom, o que eu venho tentado aqui desde a primeira aula não é só ensinar você o básico para programar em Python. Na primeira aula a gente respondeu uma pergunta que era o que é programar. E lá eu falei que programar era fabricar soluções. Uma definição bem romantizada e bem bonita do que é a programação, pelo menos no meu entendimento.
Ali eu já estava tentando fazer com que você abraçasse a programação e visse ela realmente como uma companheira, uma amiga, uma ajudante. E não como uma disciplina apenas que você vê na faculdade e está ali para dificultar o seu caminho, vamos dizer assim, como um obstáculo. O que às vezes a gente acaba vendo a programação dessa forma. Então, primeiro de tudo, abrace a programação como sua amiga. Segunda dica: abra seus olhos para possibilidades de automatização. Sendo a programação uma forma de resolver problemas é um processo criativo. E criatividade nada mais é do que juntar coisas que você já viu por aí, juntar essas coisas de uma forma totalmente diferente, de uma forma que elas nunca foram juntadas, e aí sai o novo, sai a inovação. Muitas vezes a gente está imerso em alguns ambientes, seja em estágio, seja no nosso trabalho, se você já trabalhar, ou seja na sua faculdade. Estamos fazendo coisas que possuem total possibilidade de automatização, processos repetitivos que podem ser automatizados. E agora você já tem um conteúdo base de uma linguagem de programação. Não subestime uma linguagem de programação, não subestime o poder que você tem na sua mão. Você tem a possibilidade de automatizar processos. E muitas vezes você está em um ambiente com essa possibilidade, e se você tiver com o olho aberto para enxergar essas possibilidades, você vai ver, olha, aqui eu posso aplicar o conteúdo que eu vi. E aí talvez você acabe descobrindo que você precisa de algo mais e vá atrás buscar, e com isso você vai aprender de uma forma mais rápida, mais legal, que vai lhe estimular mais a aprender novas coisas em Python. Beleza? E também pode alavancar você se você tiver em um estágio, né? Pode ser um diferencial. Número 3. Se acostume a errar. E principalmente se acostume a resolver esses erros. Eu falei em alguma parte aqui do curso que programar também é resolver erros. O programador ele é um grande resolvedor de erros. Ou como a gente fala, né, os bugs, que são os erros que acontecem, são normais no processo de programação. E o processo de debugar ou tirar erros do nosso programa é um processo que todo programador vai passar e ele precisa ser bom nesse processo. Como em tudo na vida, os fracassos, na verdade, levam para o sucesso na programação ainda mais. Então se acostume a errar e não fique chateado quando errar, porque é um bom sinal. O pior é quando você não percebe que errou. E aí você não percebe, o seu programa está lá rodando, mas está rodando errado. Então, fique feliz quando você falhar rapidamente, porque é uma possibilidade de você resolver essa falha. Bom, e por último, número 4, encontre o prazer em aprender, que é o principal. Tudo na vida tem que trazer felicidade, tem que trazer alegria. Encontre o prazer no processo de aprender, de conhecer mais ferramentas de programação. E aqui essa dica não fica só na programação, né? Fica para tudo, mas no nosso contexto, encontre o prazer em descobrir mais funcionalidades, mais potencialidades. Se admire com as possibilidades que a programação pode trazer para a sua atuação, seja em qualquer área que você esteja inserido. E encontre o prazer em aprender essas possibilidades. Tranquilo? Essa é a mensagem que eu queria trazer no final. Foi muito bom estar com vocês essas 2 semanas e eu espero que eu tenha trazido algo de bom para a sua vida e para a sua atuação profissional. Por último, então, só queria deixar um pedido. Em todos os nossos cursos a gente lança ao final um formulário de feedback, onde você pode dar uma opinião sobre o que você achou sobre o conteúdo do curso, sobre a maneira como ele foi organizado. E aí eu queria pedir para você que você responda esse formulário. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e também lá na página exclusiva no nosso site para os membros do curso, que a gente mandou também naquele e-mail. Então, acessa lá, responde, não precisa se identificar, é anônimo, e sua opinião é muito importante para a gente, beleza? Então, muito obrigado e a gente se encontra por aí.